Ultimamente, principalmente aqui na mídia catarinense, a gente observou a existência... Tu comentou da 123 milhas, né? Que foi o caso de recuperação judicial assim, a nível nacional, que teve um impacto maior. Mas aqui na nossa região, né, de Santa Catarina, a gente teve alguns casos recentes. Teve o caso do Figueirense, né, que teve a situação da recuperação judicial. Teve o caso do Líder Supermercado, do Atacado. Teve o caso do Autof Supermercados também. E daí a minha pergunta é a seguinte... Será que em alguns casos isso não trata-se de uma estratégia pré-pensada, pré-analisada com o objetivo de utilizar a recuperação judicial como forma? Eu não estou dizendo que essas pessoas utilizaram dessa forma, mas de maneira geral, de utilizar isso como estratégia? Do tipo, olha, pô, eu estou meio mal das pernas, estou meio ruim. Então, a tendência é que eu tenho aqui para fazer uma recuperação judicial. Vou inflar o meu estoque, vou aumentar o meu crédito perante terceiros, vou comprar no máximo de prazo possível e ir lá e tentar fazer uma RJ para colocar esse passivo bem para frente. Isso, em alguns casos, pode ser uma estratégia a ser utilizada. Pode. E a minha pergunta é, isso é ilegal ou só imoral? Não, isso é ilegal também. A legislação prevê até como crime, né? Lá nos crimes falamentares isso pode estar previsto. Está previsto. Então, assim, quando a sociedade... A lógica da recuperação judicial é aquela sociedade que está funcionando e passou por um problema, por um momento de crise, né? E que não consegue pagar suas contas. Agora, se o cara pré-pensou isso, se ele premeditou isso, isso daí passou a um pouco a ser até passível de ele, sócio, responder com relação a isso. A gente pode se desconfiar e se houver algum tipo de prova, é possível que o sócio seja responsável pelo pagamento dessas dívidas, sem problema nenhum. Sim, porque daí tem uma fé aqui envolvida, né? Pô, vamos supor, né? Eu tava lá devendo, sei lá, 1 milhão. Aí, pô, mas calma aí, tô meio ruim das pernas, vou entrar com várias compras parceladas e tal. Aumentei minha dívida de 1 para 3. Aí eu vou lá e, entro com a RJ para suspender tudo e colocar tudo num bolo só. E qual que é o grande problema disso, né? O grande problema disso é... a gente, às vezes, está vendo hoje um aumento expressivo de recuperação judicial, né? Mas muita gente está fazendo a recuperação judicial como se fosse água. Tipo, vamos lá e vamos fazer. Só que isso tem um reflexo. Primeiro, o sócio não pode mais distribuir lucro para si. Porque, pô, se eu não tenho dinheiro para pagar os outros, como é que eu vou pagar o próprio sócio? Então não pode distribuir lucro. É um ponto. Vai ter que expor toda a sua contabilidade. Isso expõe para várias pessoas, então, assim, até para o próprio concorrente dele. Às vezes o concorrente dele fica público a cidade. Fica público, fica aberto. Porque todo mundo vai ter acesso, o processo é público, né? Vai ter acesso a todo o processo e vai olhar o que o cara está vendendo, o que ele está comprando, quanto que ele deve, para quem que ele deve, por que ele deve. Então, e outra, tem que ter estratégia. Porque tu precisa de aprovação de um monte de gente numa assembleia. E em sã consciência, ninguém que tem uma dívida um crédito de 100 mil vai querer receber 10. Sim, tipo, por que eu tenho um crédito de 100 e vou querer receber 10? Eu quero receber meu 100. Claro. Não quero receber 10. Se fosse para receber 10, eu tinha dado 10, não 100. Então, o cara vai quiser... E normalmente os credores, assim, a gente lida, né? A gente brinca, né? A Assembleia Geral de Credores, ela é um momento hostil para todo mundo. Assim, todo mundo meio que se odeia, porque todo mundo fica olhando pro outro, pô, o cara vai receber, eu também vou receber, se eu matar ele, não preciso receber, ele não recebe. Então, assim, é uma regra de ódio em todo mundo. Todo mundo odeia o devedor, né? O sócio que tá da empresa, então o sócio não vai. A lógica é que ele não vá mesmo, ele não deve ir. Porque se ele for, é capaz até de ser... Sai lixado. Lixado, então ele não vai. Ameaçado. Não se deve ir. Quem vai são os advogados. Hoje a gente faz muito online, né? Então hoje não tem mais tanto problema, mas antigamente a gente fazia presencial. Antes da pandemia a gente fazia muito presencial. E assim, era um custo para a empresa tinha que alugar um espaço. Às vezes alugava hotel, essas coisas assim. Coquetel, porque assim, quem negocia com fome? O cara negociar com fome, deve ser puto, não pode ficar com fome. Então ele tem que negociar bem alimentado, então os caras davam coquetel, botavam um suco, então assim, isso é um custo, tinha empresa que gastava 10, 15, 20 mil reais de comida, porque às vezes ficava o dia inteiro. Começava de manhã e até 6, 7 horas da noite. Segurança para não matar os caras? Tinha que ter segurança, tinha que ter. Eu fiz uma vez uma vez a empresa estava tão mal das pernas que a gente fez no fórum da capital, a gente fez aqui no salão do júri do fórum. E a polícia teve que intervir, porque assim, começou uma brigaçada do tipo de briga mesmo, dos caras. E não é nem com o devedor, era os credores entre si se brigando. Eu quero receber. Não, porque um queria aprovar, o outro não queria, e isso, como tu quer aprovar uma coisa e ficava se brigando. Então, assim, ainda bem que a gente fez no fórum, então tinha um monte de policial ali, deu boa. Mas se não, era uma coisa de agressão física entre os credores, então isso é perigoso mesmo. Então, assim, hoje a gente faz tudo virtual, é um custo a menos para a empresa, não precisa alugar espaço, não precisa dar coquetel, mas assim, tem que negociar, tem que sentar com o teu credor e dizer, olha,
gente não consegue pagar todo mundo. E tá aqui, a gente tá aqui os nossos cálculos, tá aqui as nossas forças estão aqui. Ou a gente recebe tanto ou não vai receber nada, ou vai receber menos que isso, então tem que negociar. Então o que o pessoal tem feito muito hoje é, vamos entrar com a recuperação judicial, depois a gente vê. Não, a gente tem que ver antes. Tem que ver os credores antes. Sentar com os credores e, cara, talvez eu tenha que pedir recuperação judicial. Se eu pedir, o que é o teu melhor? Que é uma negociação. O cara vai dizer, eu quero receber tudo. Não, se fosse para receber tudo, eu não estava aqui. Né? Eu não tinha vindo aqui falar contigo. Não consigo te pagar tudo, preciso te pagar uma parte. Então, tem que sentar com o cara e dizer o que a gente consegue fazer. Até numa situação dessa, às vezes, tu nem entra no RJ, tu pega uns 2, 3 devedor maior, negocia e consegue... Porque daí tu tens uma carta na mão. Eu vou entrar, cara, se tu não fizer nada, e daí ali, às vezes, consegue uma negociação. Consegue um prazo, consegue uma carência. Uma renegociação. Exatamente. Exato.